Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que leva até você assuntos de destaque no universo da justiça. E o nosso tema de hoje é publicidade infantil. E para falar sobre isso, aqui ao meu lado está o professor Igor Brito, ele que é professor de Direito do Consumidor e também autor do livro Infância e Publicidade, Proteção dos Direitos Fundamentais da Criança na Sociedade de Consumo. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Nós vamos começar esse primeiro bloco do nosso programa e eu gostaria que o senhor nos falasse sobre a importância desses debates sobre a publicidade infantil que tem ocorrido frequentemente. Desde alguns anos, esse tema do controle da publicidade dirigida às crianças, pelo menos a discussão sobre criar regras mais restritivas a esse tipo de prática publicitária ou não, manter-se a liberdade que se tem atualmente, tem sido discutido em vários ambientes, no Brasil. No Congresso Nacional, são alguns projetos de leis que tramitam desde 2001 para criar regras mais claras sobre essas práticas e também no meio acadêmico, a partir de realização de muitas pesquisas, não só na área do direito, mas especialmente nos estudos da psicologia infantil, da pediatria, as áreas de estudo da nutrologia e outras áreas das ciências da saúde que têm dedicado bastante tempo e esforços a estudar sobre quais são os prejuízos que a atividade publicitária, quando se dirige à criança, traz para esse público. E como que surgiu essa ideia, digamos assim? Por que discutir sobre isso? Houve algum reflexo negativo na vida das crianças que os profissionais resolveram começar a debater esse assunto? Na verdade, para a gente discutir quando que surgiu à tona a discussão crítica, o que se tem hoje é uma discussão crítica a esse ramo da atividade publicitária. A gente precisa analisar primeiro de onde vêm essas estratégias da publicidade. Então, desde a década de 60, que se publica pesquisas na área do marketing, na área da publicidade, sobre técnicas direcionadas ao público infantil para poder atingir a família. Ou seja, as técnicas que existem no marketing, na publicidade, no mercado, para, por meio da comunicação com a criança, atingir os recursos financeiros da família. Então, desde a década de 60 se percebeu que se comunicar comercialmente com a criança é uma estratégia muito eficiente para conseguir ter as famílias como um público-alvo mais bem atingido pelas grandes marcas. A criança percebeu-se então desde essa época que a criança ela representa três públicos muito eficientes. Um público direto, porque a criança sempre administrou pequenas quantidades de dinheiro que leva para a escola, para comprar lanches, para comprar coisas na banca de revistas, mas também um público de influência muito grande, a partir da medida em que você tem em determinadas sociedades um fortalecimento da criança como um sujeito de direitos, então ela tem mais vontade, tem mais voz, e a partir dessa época, então, pelo menos nos países mais economicamente avançados, como Estados Unidos e Europa, na década de 60 e 70, você percebe mais isso, então ela tem uma influência muito grande no comportamento de consumo da família, dos seus pais e dos demais membros, e também é importantíssima a criança no mercado como mercado futuro, ou seja, você dialogar as grandes marcas, não só as marcas de brinquedo e de produtos infantis, mas as marcas de produtos adultos, de veículos, de construção civil, de eletroeletrônicos, que se comunicam com o público desde a sua fase infantil, consegue marcar nesse público a sua tradição, a sua boa reputação. Quando esse público se torna adulto, eles têm uma boa imagem pela reputação dessa marca que o acompanhou desde a infância. Então é um mercado direto, um mercado de influência, um mercado futuro. E a partir dessa época, então, se começou a estudar muito nos Estados Unidos e na Europa as técnicas de comunicação mercadológica com a criança. Bom, no Brasil, a gente se vê fortalecido muito isso, a publicidade dirigida às crianças, a partir da década de 80, quando a gente tem o maior número de canais de televisão, o melhor desenvolvimento econômico da indústria brasileira, então uma necessidade maior de fazer publicidade. Então a gente inicia a perceber o fortalecimento da publicidade dirigida à criança com mais evidência na década de 80. Mas por que se discute agora no Brasil? Porque só a partir dos anos 2000 que a gente tem
TV a cabo na maior parte dos lares. Você tem uma quantidade muito grande de canais infantis, a internet, um desenvolvimento econômico muito maior da nossa indústria nacional. Então, a partir daí que a gente vê um excesso de publicidade dirigida às crianças. A própria publicidade me parece que ficou especializada em crianças. Exatamente, né? No Brasil, a partir desse aí. E aí, obviamente, que começa a surgir alguns impactos sociais. Então, de onde surge a crítica a essa prática? Quando a gente começa a perceber uma postura mais restrita das famílias, ao perceberem que suas crianças estão sendo alvo, de forma muito abusiva, das grandes marcas. Os pais começam a perceber que as crianças a criança brasileira é a que mais assiste televisão no mundo. E isso é fácil de explicar por quê. Por conta de um cenário que nós temos de violência e de economia. Né? As nossas crianças são as que mais ficam dentro de casa, porque a rua é muito violenta. E nós não temos uma política educacional da criança ficar o dia inteiro na escola também. A minoria das crianças ficam assim. Então, obviamente, se elas não estão na escola, elas estão aprisionadas dentro de suas casas. E aí, obviamente, assistindo televisão e com acesso a outros veículos de comunicação. Então, a criança brasileira ela é um alvo muito forte de uma grande quantidade de publicidade, a maior quantidade de anúncios publicitários no nosso veículo de comunicação no Brasil é da comunicação direcionada ao público infantil. Então, a partir dessa época, dos anos 2000, a criança brasileira começa a ser bombardeada de anúncios publicitários. Comandos de compre isso, queira isso, peça mamãe, peça papai. Imperativo. Exatamente, você tem que ser assim para você ser aceito pela sua turma. É óbvio que por meio de mensagens não tão assim claras e direcionadas. Quase que lúdicas são essas mensagens. Né? Exatamente, se aproveitando então de personagens infantis, se aproveitando de atores mirins para atingir esse público. As famílias começam a perceber isso de uma forma muito negativa, seja por meio da manipulação dos desejos das crianças e que os pais começam a ter conflitos com seus filhos para dizer 20 vezes não, né? E os pais começam a se incomodar com esses pequenos conflitozinhos com seus filhos, que somados a uma quantidade de vezes começa a criar um incômodo muito grande. Exatamente. Por outro lado, começa a se desenvolver nas ciências médicas as pesquisas, os estudos, como os produtos alimentícios que estão à disposição das famílias e das crianças são prejudiciais quando consumidos em excesso. E na medida em que boa parte dessa publicidade é de anúncios desse tipo de produtos, de biscoitos, de refrigerantes, de lanches rápidos, né, de chocolates, doces, balas, associados a brindes, a brinquedos, você começa a ter estudos nas universidades e nas comunidades científicas sobre como esses alimentos são prejudiciais à saúde do ser humano, em especial das crianças. Então começam a juntar vários fatores para se criticar essa atividade. E as ciências sociais também passam a estudar como a questão do consumismo ou da oferta irresponsável de produtos para esse público também cria esses valores materialistas que obviamente vão impactar no comportamento de responsabilidade sustentável, do consumo sustentável, né, do meio ambiente. Então se reúne vários fatores e conclusões científicas, além da sociedade como um todo, para se criticar esse excesso de anúncios publicitários direcionados às crianças, mas não a questão apenas do anúncio publicitário, mas de todo o marketing, o desenvolvimento de produtos alimentícios com rótulos infantis, as estratégias de colocação desses produtos nas prateleiras, no mercado, enfim. As empresas, me parece que elas querem estabelecer uma relação de confiança, e porque, como o senhor mencionou, a criança passa mais tempo ali na frente da televisão, consequentemente ela passa menos tempo com seus pais. Sim. Né? Então ela cria uma relação de confiança com aquele produto ou com aquele desenho, e assim ela vai se estimulando. Mas, entretanto, ela é frágil. Sim. E ela não está preparada para receber aquilo, ela não consegue discernir, é isso mesmo? Exatamente. Aí a contribuição do direito, dos estudos jurídicos para esse tema, está relacionada à proteção da criança nessa sociedade que apela tanto a ela iniciar um comportamento talvez muito prematuro
no consumo, na sociedade de consumo. Como você mencionou, o nosso ordenamento jurídico já reconhece a criança como um cidadão que, em condição de vulnerabilidade e fragilidade, não pode participar de relações econômicas, né? Ou seja, a criança ela não tem capacidade civil para firmar contratos, para se relacionar com o mercado. Então, quando você tem esses apelos do próprio mercado para que ela se insira nele, você começa a ter uma distorção da nossa própria estrutura jurídica que a gente tem para proteger a criança. Ou seja, em outras palavras, se a criança não pode participar de contratos, como ela pode ser convidada a participar desses contratos? Porque a publicidade ela faz isso, ela estimula você a comprar, estimula você a querer coisas, então exercer um comportamento de compra. Se a criança não pode, porque ela está limitada pelo direito a fazer isso, por que ela deveria ser convidada? Então a mesma regra que protege ela, limitando o acesso da criança à vida civil, a participar de contratos, a participar das compras e vendas, também tem que limitar que ela seja bombardeada com esses apelos, porque senão você começa a ter um conflito, né? Um ponto importante que a gente está conversando aqui, que o senhor mencionou, a questão da violência, e nós sabemos que a violência ela está ligada à educação, à base familiar, dentre outros fatores. Sim. E esses produtos, em geral, eles são produtos uns caros até demais, e nem todo mundo tem acesso àquele produto. Entretanto, quem não tem acesso para comprar, tem acesso para assistir a propaganda. Exato. Né? E aí o menino chega na escola, o colega tem, o outro não tem, aquilo gera uma frustração, enfim, amanhã ou depois ele pode se tornar uma pessoa que vai roubar para ter aquele produto da marca tal, porque... Exatamente. Né? Então é um processo muito doloroso e longo, né? A questão é a seguinte, esses aspectos são os aspectos negativos, né? E o que quais esses impactos pode exercer no desenvolvimento infantil? Claro, nós temos essa fase que a criança está até os 12 anos, nós escolhemos, né, no nosso país, que a fase infantil é aquela que vai do 0 aos 12 anos, porque há outros ramos científicos definiram que essa fase ela é primordial para que o ser humano esteja em desenvolvimento, tem que estar protegido para ter um desenvolvimento psicológico e físico muito saudável. Então, se você tem muitos apelos, comandos, né, que podem ser prejudiciais à formação dessa pessoa, como é o caso da publicidade, nós vamos ter impactos tanto na sua formação como indivíduo, na questão da formação da sua personalidade, e aí no que diz respeito ao comportamento consumista. O comportamento consumista é aquele que valoriza demais ter coisas ao invés de ser. É aquela frase, eu sou aquilo que eu tenho. Exatamente, né? E valorizar mais o ter do que o ser. Então, esse comportamento que nós, como sociedade, hoje abominamos, na medida em que nós queremos um comportamento de consumo mais responsável, mais sustentável, ter menos coisas e adquirir aquilo que seja mais próximo do seu essencial. Então a ideia da proteção do meio ambiente, do consumo sustentável passa por isso. Se você não cuidar dessas crianças nessa fase, nós teremos então as pessoas, adultos materialistas. Isso já é um efeito negativo. A outra situação é a ideia dessas frustrações bobas, talvez pequenas e simples, mas elas podem impactar numa formação psicológica do indivíduo negativa, ou seja, essas frustrações, esses conflitos com a família podem gerar na sua formação pessoal como indivíduo alguns impactos negativos. Além disso, nós temos a questão da saúde mesmo, como da saúde física, né, propriamente dita. Na medida em que você tem esse apelo a consumos, e aí, como volto a dizer, boa parte desses produtos são produtos não saudáveis, já considerados pelos órgãos regulamentadores da saúde como produtos não saudáveis, nós temos problemas de obesidade infantil, nós temos, que é um problema muito grave, nós temos problemas de crianças com doenças cardiovasculares de forma muito precoce, problemas de pressão, entre várias outras situações. Tem também muitos estudos que analisam a relação da publicidade infantil com a erotização precoce. Porque muitos desses produtos oferecidos são produtos adultos mais infantilizados, maquiagens, roupas, né, que fazem parte da moda feminina adulta. Então, quando esse apelo é direcionado à criança, você tem também uma erotização precoce
que é extremamente prejudicial a essa fase da infância que tem que ser preservada, que a criança tem que brincar, que a criança tem que ser criança, né? Então são um dos vários efeitos negativos que estão associados a esse excesso de publicidade para a criança. É uma discussão muito importante, nós vamos continuar com ela no próximo bloco, porque a gente percebe que não só discutir, mas colocar em prática, né, as regras que tem de publicidade infantil, que atualmente nós temos o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que criou um código, né, de normas que visam aí proteger as crianças e os adolescentes. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Você que nos acompanha, continue conosco. Daqui a pouco a gente volta. Sabe como o município da Serra preserva crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual? Através do programa Depoimento Especial, que a primeira Vara da Infância e Juventude implantou. Lá, as vítimas são ouvidas por uma equipe capacitada em um local protegido. Assim, não tem constrangimento para as crianças. Para saber mais, ligue para a primeira Vara da Infância e Juventude da Serra, pelo telefone 3318-2899. Voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Nós estamos falando sobre publicidade infantil e aqui ao meu lado está o professor de Direito do Consumidor da Faculdade de Direito de Vitória, o professor Igor Brito. Ele também é autor de livros nessa área aí da publicidade. No bloco anterior, nós falamos sobre vários aspectos, impactos que a publicidade pode exercer na vida da criança e mencionamos do CONAR. Fala um pouquinho pra gente do CONAR, como ele foi criado e depois dele, houve mudanças? Como que foi essa mudança? Bom, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária é uma entidade privada, criada e mantida pelos próprios profissionais da atividade publicitária. Possuem regras criadas por eles próprios que visam estabelecer condutas éticas e responsáveis no meio publicitário. Essas regras, elas não têm força de lei, porque elas não passam por uma criação de um processo democrático, né? Elas são criadas pelos próprios membros dessa atividade. E nenhum publicitário, como profissional liberal, e nenhuma agência de publicidade está obrigada a vincular-se ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então ele não é um órgão, uma entidade de classe, é uma associação civil, né, de livre adesão. Portanto, essas regras, elas funcionam mais como sugestões. São regras muito bem elaboradas, muito detalhadas. São regras que visam realmente a proteção dos consumidores e tem boa parte desse código criado por eles e que é constantemente reformulado, regras de proteção às crianças. Essas regras, na verdade, elas têm também um conteúdo um tanto quanto tendencioso. Elas não absorvem em si os princípios e todas as imposições que se almeja, que a sociedade almeja e que aquelas pessoas que participam do movimento civil organizado de combate às práticas abusivas no mercado também almejam. Bom, o que nós temos então de regras que são postas, práticas e têm que ser respeitadas por todos, de forma unânime e igual, e são aquelas que devem ser aplicadas pelo Poder Judiciário. São aquelas pouquíssimas regras que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, que são apenas 3 artigos. Esses três artigos, eles falam da publicidade enganosa, da publicidade abusiva e daquela publicidade clandestina, que é aquele anúncio publicitário que se transmite de forma disfarçada. Né? O indivíduo não percebe que aquilo é uma publicidade. E há uma breve e resumida menção à proteção da criança.
O Código de Defesa do Consumidor proíbe a publicidade que se aproveita da credulidade e da ingenuidade do público infantil. Isso não é uma regra muito clara e por isso que se discute a criação de regras dentro de um processo democrático em que todas as partes são envolvidas são atendidas e são escutadas, para que se tenha regras mais claras para saber quais são as restrições que devem ser verdadeiramente praticadas por esse mercado. Então o CONAR, ele dá a sua contribuição, mas ao mesmo tempo ele é bastante criticado porque além de não ter verdadeiramente poderes para poder aplicar suas regras, é bastante conivente com muitas das situações, muitos casos concretos que se percebeu. E existem algumas organizações civis que se dedicam à proteção da criança, né, e que combatem os excessos do mercado nas publicidades infantis, que não estão mais aliadas ao CONAR, né, que romperam as boas relações. E o CONAR, inclusive, não recebe mais as denúncias dessas entidades, por ter o CONAR, por via das vezes, se manifestado de forma muito favorável a alguns abusos. Essas discussões, então, ela seria interessante para que chegássemos em um ponto em que houvesse uma lei que determinasse essas questões. Quais são as restrições, de forma mais clara, que devem ser praticadas no mercado publicitário visando a proteção da criança. Então, na verdade, as empresas que cometem algum tipo de abuso na propaganda, elas hoje não sofrem nenhum tipo de sanção, sofrem, ser pelos... Sofrem, mas por meio da interpretação de uma regra não tão restritiva e não tão clara, que é o do Código de Defesa do Consumidor. O conjunto de regras que nós temos hoje, que é a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando interpretados em conjunto, levam a entender que a publicidade dirigida à criança deve sofrer certa restrição. Qual restrição só dá para ser analisado hoje em dia, por esse conjunto de leis, no caso concreto. Então, são os tribunais que vão visualizar se aquela determinada prática publicitária é abusiva ou não, e se aqueles que são responsáveis por aquela publicidade devem ser punidos e de que forma devem ser punidos. Isso é possível hoje na análise do caso concreto, já que nossas regras postas atualmente não são tão claras. É necessário interpretar uma série de princípios que estão ali implicitamente previstos nesse conjunto de regras para poder chegar a uma resposta. E essa punição, ela é para o dono para a empresa fabricante do produto ou para a empresa contratada para fazer a propaganda? Ela pode servir, nesses casos de publicidade dirigida à criança, especialmente para o anunciante, que é o detentor da marca, do produto ou do serviço que está sendo anunciado, como também para a agência publicitária, que é criadora dessa obra, né, que se configurou como uma ofensa às famílias e ao público infantil. Na prática, o que nós vemos na maioria das vezes é o envolvimento apenas no que diz respeito a responsabilizar, apenas do anunciante. Não vemos na jurisprudência muitos casos de responsabilidade da agência publicitária ou até mesmo do veículo de comunicação, né, que transmitiu, que não foi o criador da obra, mas contribuiu para a transmissão dessa mensagem ofensiva ao público consumidor. Okay. Hoje nós temos aí propagandas na internet, que é uma mídia que ainda se discute o controle, né, Sim. dela. E com certeza aí a publicidade ficou mais difícil de você enquadrar ela em alguns parâmetros não ofensivos. Isso, perfeito. Como filtrar essas informações na internet? Nessas discussões vocês chegam a levantar essas questões? Olha, isso se pauta pelo conceito de publicidade, né, que é objeto de controle, então, pelo poder público. Obviamente, um controle posterior. O controle anterior se configuraria numa espécie de censura, apesar de que a censura é uma expressão mais relacionada à liberdade de expressão filosófica, política, religiosa, ideológica, né? E não para a comunicação comercial. Mas, de qualquer forma, o que nós temos hoje é um controle posterior que se dá em cima da publicidade abusiva. Para isso, a gente precisa saber, então, o que é publicidade para exercer esse controle, seja em qualquer veículo de comunicação, seja pela televisão, pelo rádio, pela internet, pelos outdoors, panfletos, jornais e revistas, etc.
tudo é publicidade a partir desse conceito. E a publicidade é aquela comunicação que tem um anunciante certo, né, alguém que patrocina aquela comunicação, que tenta estimular o consumidor a um comportamento de consumo, que tenta criar um desejo, uma vontade de querer e de comprar e contratar aquele serviço ou adquirir aquele produto. Esse comando, essa comunicação, ela se dá em qualquer tipo de veículo de comunicação. Então, onde há publicidade, poderá haver abusos e, obviamente, haverá controle. Isso independe do tipo de comunicação. O que a internet contribui nesse sentido é porque nós temos verdadeiramente uma difusão dessas mensagens. O controle é um pouco mais complexo, em decorrência da mensagem estar difundida de uma forma muito ampla e muito complexa. E ali na internet você tem, então, a mistura da comunicação de informação livre, pura, entretenimento e o anúncio comercial. E essa divisão, às vezes, de ver o que é entretenimento, o que é publicidade, o que é informação e o que é anúncio comercial, começa a ficar difícil. No que diz respeito ao público infantil, nós temos o uso das crianças na internet para jogos, né, e para atividade de entretenimento, que aquilo por si só, de forma meio camuflada, já há uma publicidade. Quando os jogos são dentro dos sites dos produtos, quando os personagens dos jogos são os personagens do anúncio publicitário, né? E aí começa a ficar bastante difícil, não só da família exercer um controle, da criança perceber, essa é a última que vai perceber no que ela está inserida, e também, obviamente, os órgãos públicos que se destinam a esse controle de conseguir enxergar o que está acontecendo naquele cenário. Verdade. O senhor mencionou aqui liberdade de expressão. Autorregulamentação e liberdade de expressão seria uma controvérsia ou apenas uma forma de politizar a publicidade? Olha, em outros países nós temos a autorregulamentação de uma forma muito eficiente, mas sempre associada às regras e os mecanismos públicos e estatais de controle também. Deixar na mão dos próprios membros da atividade comercial, né, do mercado, esse controle é obviamente bastante temerário, porque não haverá participação dos outros envolvidos. Os principais envolvidos, que obviamente é a sociedade. Você não teria aí a representação democrática. Então nós não estaríamos praticando o nosso Estado democrático de direito. Então a autorregulamentação de forma isolada é bastante prejudicial. Agora, a autorregulamentação associada a discussões públicas e coletivas sobre o assunto é uma grande contribuição. Muitos estados adotam esse sistema misto de controle, em que os membros da atividade contribuem na criação das regras, que, se aprovadas pelos representantes da sociedade, elas se tornam imperativos absolutos, né, e são fiscalizados pelo Estado. No país, no Brasil, nós não podemos dizer que nós temos um sistema misto. Nós temos regras, que são aquelas únicas que devem ser obedecidas, que são aprovadas pelo Congresso Nacional, e nós temos uma tentativa de controle privado que não tem eficiência e eficácia nenhuma, né? Então nós não temos um diálogo. Outro ponto é saber se esse direito de fazer publicidade é, como você disse, uma liberdade de expressão. A liberdade de expressão que é prevista na Constituição Federal e foi construída, ela está para garantir os direitos fundamentais do homem, de manifestar suas ideias políticas, ideológicas, filosóficas, religiosas, né? E não pode... manipuladora. Exatamente, e não manipuladora. Pode até, por meio do seu discurso, tentar influenciar. E, por via das vezes, acaba tentando manipular. Esse direito de se manifestar, ele tem que ser um direito absoluto, que não pode haver restrições, só quando houver abusos em casos concretos, quando ele ultrapassa determinados limites e coloca em risco outros direitos fundamentais, né? E aí nós estamos falando dessa concepção de ideias. Dar esse direito, esse mesmo direito, com esse mesmo valor para empresas se comunicarem comercialmente, ou seja, dizer que a publicidade ela se configura numa liberdade de expressão, num direito fundamental, não combina essas ideias, é bastante temerário,
né, interpretar dessa forma. Ela não existe, para falar a verdade. Caso ela existisse, não haveria controle sobre a publicidade enganosa, sobre a publicidade abusiva. Com certeza. E como, né? que o mercado publicitário recebeu essas discussões? Nós estamos hoje num ambiente de muito conflito crítico. São audiências públicas que são realizadas ao redor do Brasil, órgãos públicos que tomam posições, né, como os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério da Justiça, o Ministério Público, estaduais e federal, têm tomado posições favoráveis a que haja restrições e a punição daqueles que abusam desse tipo de atividade. Mas nós temos entidades de classe dos fabricantes de produtos, dos anunciantes e dos veículos de comunicação que adotam posturas mais divergentes, no sentido de que não haja qualquer restrição e da liberdade plena de se fazer publicidade sem qualquer tipo de controle externo. E hoje o ambiente é de bastante crítica, de bastante discussão, polêmica. Nós não temos um denominador comum. Algumas empresas que atuam em âmbito internacional, se adaptando às regras estrangeiras de alguns outros países que já estão postas, que já não são discutidas. Em alguns países essa discussão já é antiga e já é pacífica, já existem regras claras, muito claras, sobre o que pode ser feito quando se quer anunciar produtos para crianças. Alguns fabricantes que buscam se aderir a essas regras em âmbito internacional acabam, obviamente, se aderindo também a essas políticas aqui no país. Então já tem muitos grandes fabricantes que já afirmaram que não vão mais fazer publicidades e anúncios comerciais direcionados ao público infantil. Ok. Após essas discussões terem sido levantadas, houve queda no consumo infantil? Não, pelo contrário, só aumenta. Porque nós temos continua cada vez mais um apelo muito grande, né, ao consumo infantil. Se vende cada vez mais no Dia das Crianças, se vende mais chocolate na época da Páscoa, né? Não se diminuiu a quantidade de publicidade dirigida às crianças, se aumentou, porque nós temos até cada vez mais canais, né, direcionados a isso. Na verdade, a contribuição, apesar da sociedade estar mais crítica a isso, o nível de consumo das famílias não tem diminuído. O senhor mencionou as datas comemorativas, época em que as propagandas de fato são massificadas, principalmente voltadas ao público infantil. Existem regras específicas para essas datas comemorativas em se tratando da propaganda? Não, nós não temos. As mesmas regras são aquelas poucas determinações previstas no Código de Defesa do Consumidor e elas valem a todo tempo, elas têm que valer a todo tempo. Nós não temos regras específicas para isso. Existe uma pesquisa muito importante que tem sido feita há alguns anos na Universidade Federal do Espírito Santo, pelo Observatório da Mídia Regional, que é um grupo de estudos vinculado à Faculdade de Comunicação, da UFES, que pesquisa os anúncios publicitários dirigidos às crianças durante todo o período. Seja nas épocas de festas, Natal, Dia das Crianças e Páscoa, né, onde há o maior consumo infantil, seja durante todo o ano. E se percebe que a quantidade de publicidade, obviamente, durante essa época é muito maior, então há um abuso muito grande nesse período, mas durante todo o resto do ano continua tendo bastante anúncio comercial para criança. Para finalizar o nosso assunto, o que seria de fato um anúncio infantil correto? Dirigido à criança. Isso. Hoje a gente não tem uma proibição expressa, né, de publicidade para criança. Então, muitos podem defender a ideia de que as nossas regras permitem que fabricantes de produtos infantis, mas também de produtos destinados ao público adulto, possam se comunicar com a criança. O que seria uma publicidade, então, que não se aproveita da vulnerabilidade, da credulidade da criança? Essa publicidade ela é até difícil de existir, porque não tem como você se comunicar com a criança sem você esquecer que ela é um ser vulnerável, crédulo, inocente. Os né? verbos utilizados, a forma de chegar até ela, É difícil difícil você não ser lúdico ao se comunicar com a criança. Então, a primeira situação é de que forma alguém consegue fazer publicidade para a criança, fazendo com que a criança perceba que aquilo é uma publicidade. Isso é praticamente impossível até.
Então, muitos vão defender que não tem como fazer publicidade para criança. Porque uma primeira premissa do controle da publicidade para todos os públicos é que toda publicidade seja veiculada de forma que ela possa ser identificada como publicidade. Então, é proibida a publicidade clandestina, a publicidade subliminar. O anúncio comercial tem que ser percebido como anúncio comercial. Ou seja, eu como consumidor, quando estou na televisão ou vendo uma revista e vejo um anúncio publicitário, eu tenho que perceber que alguém, detentor de uma marca, vendedor de um produto ou prestador de um serviço, está tentando me convencer a contratar aquele serviço ou comprar aquele produto. Bom, quem faz publicidade para criança também tem que ter essa obediência. Tem que se comunicar dizendo para ela, olha, isso não é desenho animado, isso não é um filme infantil, isso é um anúncio publicitário. Não necessariamente o que eu estou dizendo é bom para você. Então, faça suas decisões, sua escolha. É muito difícil você se comunicar diretamente assim com a criança. Eu percebo também muito publicidades educativas. Seria uma saída? Olha, a publicidade educativa, se for aquela em que um vendedor, um fabricante de um produto, um prestador de serviço, ele busca, ao transmitir aquela mensagem, divulgar sua marca com valores positivos, estimulando a saúde, estimulando ao meio ambiente, ela talvez seja bem recebida. Mas ainda assim ela tem que ser percebida pelo público infantil como alguém divulgando uma marca. Então uma empresa fabricante de pasta de dente, escova de dente, que faz uma publicidade estimulando as crianças a ter hábitos saudáveis, né, na higienização dos seus dentes, ela é bastante positiva essa mensagem. Mas ela tem que divulgar para a criança que ela é alguém tentando vender uma marca de pasta de dente ou de escova de dente. Então, a marca de sabonete, que faz desenhos animados, divulgando e conscientizando as crianças sobre a importância de lavar as mãos antes das refeições ou depois de brincar, ela tem que também ser identificada como uma marca de sabonete que está tentando fazer um anúncio comercial e não como um desenho animado. Seria mais ou menos assim, é importante você usar o sabonete, mas não necessariamente da minha marca. Exatamente. Exatamente, é importante você escolher o sabonete que você e sua família acham melhor para a sua saúde, seja de qual marca for. Bom, isso é interessante para o mercado? Isso é interessante para o fabricante? Obviamente, nem um pouco. E aí a gente tem um ponto crítico entre existir ou não existir publicidade infantil. Existe a liberdade de se comunicar com a criança? Pode até existir. De que forma? É difícil encontrar essa fórmula, então nós estamos nesse ambiente de há bastante tempo discutindo qual que é a forma correta e adequada de se comunicar com a criança sem se aproveitar da sua ingenuidade, sua credulidade. Eu, pessoalmente, não consigo entender essa forma, que exista uma estratégia que atenda às regras, aos princípios que as nossas normas, né, postas exigem. Cabe aí então aos estudiosos da comunicação de saber se existe essa comunicação. Muitos países adotaram a seguinte questão: não tem como você fazer publicidade para criança. Você pode fazer publicidade de produtos infantis, mas não direcionados à criança. Ou então fazer direcionado para os pais. Exatamente. Então é você fazer a publicidade, os anúncios de roupa infantil para a mãe, né, direcionada, a linguagem direcionada. Então, o que seria uma linguagem direcionada à criança que deveria ser restrita, então? É a utilização de personagens infantis, né? E a utilização de diálogo do ator infantil com o público telespectador. Tem uma questão também que eu estava assistindo um vídeo de um relógio super diferente para menino, e aquele relógio, ele acendia a luz, mudava de cor, aquelas coisas todas. E a propaganda era assim, quando a criança tinha aquele relógio, ele virava um super-herói. Sim. Eu acho que é esse tipo de propaganda que tem a conotação enganosa, manipuladora, claro. Seria esse um exemplo. Claro. Se a menina tiver aquela sandália, aquela roupa, aquela maquiagem, ela vai ser vista pelas coleguinhas como moderna, como atual, como respeitada, né? É o menino que, se ele se alimentar daquela forma, ele vai ter mais energia para brincar. Isso com certeza não é verdade, nunca vai ser uma verdade, né? Não é um produto que vai significar qualquer coisa para uma determinada pessoa. Então é a valorização dos símbolos que a pessoa quer, que a criança quer representar, por meio daqueles produtos e serviços que, obviamente, jamais contribuirão para que ele seja aquilo que ele quer ser. Mais corajoso, mais forte, mais bonito, mais inteligente. Professor, diante dessas discussões,
eu posso perceber que a gente volta a uma questão antiga e uma discussão também que a gente sempre está discutindo, a justiça, enfim, os agentes do direito, que é a questão da importância da educação na família. Sim. Porque você, como profissional do direito, engajado nessas discussões, a gente percebe como é difícil chegar a um ponto comum. Perfeito. Né? Que é uma coisa que está muito dentro de casa. Sim. Então entra a importância da educação, claro. que eu acho que é a educação que vai mudar toda a nossa situação. Sim. Né? E a questão da família presente, da conversa, Perfeito. do diálogo. Perfeito. Porque aí, sim, esses serão os verdadeiros filtros dentro de casa para dizer para o menino, para a menina, isso não é assim, isso não vai ser assim, não é dessa forma, quando eu tiver dinheiro eu posso comprar. Então, assim, é a educação. Eu vejo que o denominador comum seria não é nem as grandes empresas, porque elas vão querer vender. Uhum. E os operadores do direito, da comunicação, querem sempre, né, limitar, nortear para claro. que seja democrático e tenha claro. tudo realmente correto. Mas eu acho que a pessoa responsável por filtrar isso aí mesmo é o pai e a mãe que está ali dentro. Certo, Thalita. Isso você está bastante certa. A grande questão é que esse argumento que você traz, ele é um argumento mais utilizado pela indústria de produtos e pela publicidade. Porque jogar toda a responsabilidade sobre a proteção da criança em cima dos pais. Né? Tem um grande problema quando a gente traz essa como única solução. A solução da educação crítica das famílias e das crianças, obviamente, tem uma contribuição muito grande. Mas se essa for a única solução, nós estamos esquecendo de outros pontos importantes. Seria dizer, então, que a criança tem que ter a sorte de nascer numa família que tenha a formação que eu tenho, como você falou, ou que tenha uma consciência crítica. E a criança ela é sujeito de direitos independente da família que ela nasce. Então ela tem que ser protegida, independente se o pai dela tem consciência crítica sobre esses problemas, tem formação educacional suficiente para perceber que seu filho é vítima disso. Né? E aí então vem a contribuição do poder público, de proteger esse público infantil, independente da família da qual ele faz parte. Né? Até porque, em geral, essa família não tem essa consciência crítica, a minoria tem. Exatamente. Então isso não... Por que em alguns países isso não é um problema? Porque eles têm um histórico de formação crítica cidadã que permita que os próprios pais possam fazer boa parte desses filtros. Não é a nossa realidade e ela não será durante muitos próximos anos. E aí vem a questão econômica, da educação, da saúde, Perfeito. A ausência de políticas públicas que fazem das famílias brasileiras não terem essa consciência crítica. Exatamente. E tem também, muito importante, aqueles pais com formação crítica, como eu sou, que não consigo proteger 100% do tempo do meu filho. Não é verdade? A nossa sociedade brasileira exige que pais e mães estejam lá de fora trabalhando muito para conseguir arcar com essa carga tributária enorme que nós temos e para atender esses apelos de consumo que toda a sociedade sofre. Então, as crianças, obviamente, elas ficam boa parte do tempo abandonadas. Nem todo mundo tem condição financeira de pagar uma escola para a criança ficar todo dia. Ela vai estar boa parte do tempo sozinha em casa ou acompanhada de pessoas que também não têm essa formação que os pais têm. Então elas vão ser vítimas e esse pai que tem essa consciência crítica, ele também tem que ter uma ajuda para não ter que ficar dizendo não toda hora. O pai quer ter um diálogo positivo com a criança. Ele não quer o tempo inteiro ficar dizendo não, 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 não e não. Ele quer dizer sim algumas horas, mas com quantidade de apelo que o seu filho sofre, não resta outra coisa a não ser ter que ficar administrando esses pequenos conflitozinhos com seus filhos. Professor, a conversa foi muito boa. Deixo já o convite para participar conosco de outros temas, de outros assuntos. E você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. Nós conversamos hoje aqui sobre publicidade infantil e o nosso entrevistado foi o professor Igor Brito. Ele é professor de Direito do Consumidor na Faculdade de Direito de Vitória e também autor do livro Infância e Publicidade, Proteção dos Direitos Fundamentais da Criança na Sociedade do Consumo. Fique conosco nas nossas próximas programações. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.